E hoje não tá fácil, viu? Porque ao vivo, gente, eu vou falar para vocês, ao vivo não é fácil. A gente tem que fazer uma boa transmissão e para fazer uma boa transmissão a gente precisa aí, né, tá com aquele feedback legal, aquele feedback bacana. Eu já agradeço o carinho, a participação. A câmera virou de novo. É isso aí, Rô. Obrigado pelo carinho aí de vocês. Gente, nós vamos bater um papo hoje com a Ediene Machado, né, uma psicóloga. E eu queria já começar aqui, enquanto ela não entra, fazer aí para vocês trazer uma frase especial falando sobre o casamento, né? E a Jenny tá aí, gente, ela tá ao vivo aí falando conosco. Eu tô tentando fazer o convite para ela aqui, eu não tô conseguindo. Agora sim, agora eu consegui. Agora eu vou colocar ela aí na linha. Aê, agora vai, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, por mulheres queridas. A Dulce entrou aí agora, tá dando boa noite pra gente. Dulce, minha linda, seja muito bem-vinda. Gente, eu vou falar o nome de todas vocês que estão aí. Se eu esquecer de alguém, você já manda uma mensagem aí na hora, tá bom? Quero dar uma boa noite para Rosana, para Ediene, dar uma boa noite especial aí para Denise, para Vera, que está com a gente. Quero dar boa noite também, quem mais está aqui? A Iara, minha amiga querida, boa noite, amiga, seja muito bem-vinda. A Regiane Jéssica está falando, Lilian, você está linda como sempre. Obrigado, minha linda, você que é maravilhosa. A Rosana Machado aí dando feedback para a gente, já falando aí, Lilian, agora está ótimo. A Edi falou que ela está congelada. Ah, gente, não é fácil não. Hoje tá complicado, viu? Mas eu vou mandar de novo aqui. Vamos lá. Recusa, Edi. Recusa que eu mando novamente, por favor. Gente, essa mulher é tão incrível. Ela é tão renomada, tem um bate-papo tão diferenciado. Ela faz um trabalho incrível na internet, pelas redes sociais dela. Ela faz palestras aí por todo o país, né, ajudando casais, casais maravilhosos aí. E eu gostaria muito de vocês conhecessem essa mulher incrível, para que vocês possam bater esse papo bacana com ela aí. E o áudio, fala para mim vocês também. Aê! Agora sim! Isso é Boa noite, sinal, gente, Di. que vai ser um arraso, tá? O nosso bate-papo de hoje, Eu tenho não é? certeza disso. Tá todo mundo me ouvindo? Você tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo Ótimo. maravilhosamente, estou te vendo muito bem. Eu já falei bastante aqui, já perdi a conexão, voltei, perdi, voltei. A gente precisa aproveitar essa mulher incrível, maravilhosa. Então, quero que você se apresente aí, porque tem muitas mulheres nos acompanhando, homens nos assistindo, né? Queria que você desse uma boa noite pro pessoal e já dissesse quem é a Ediane Machado, o pessoal te conhecer. Bom, gente, então boa noite. Primeiramente, queria agradecer seu convite. Eu até coloquei anteriormente, né, que foi uma surpresa e fiquei muito feliz, muito grata, porque eu acredito que é sempre bom a gente poder estar tocando, compartilhando, principalmente em relação a esse assunto, tá, gente? Eu sou psicóloga aqui no Rio de Janeiro, eu sou gaúcha, tá, mas eu sou carioca de coração. A minha linha é da Gestalt terapia, tá bom? Eu tenho formação aí em casal e família. Porém, e sou especialista também em coach de casais. Só que assim, como que eu cheguei, tá, gente, antes de vocês, da gente conversar, no casal, na família? Eu atendia Isso. muitas crianças, tá bom? E nos atendimentos infantis eu comecei a perceber que tinha muita demanda do quê? Dos pais. E com isso eu Hum. acabei indo fazer a formação em casal e família. Quando eu cheguei na formação de casal e família, eu me apaixonei por casal. E eu falei, gente, é tudo isso, eu quero. E aí eu comecei a trabalhar, estudar cada vez mais em cima, né, de casal e em outras áreas também. Fiz cursos, por exemplo, terapia de esquemas para casais, fiz especialização de coach para casais. Então, assim, de você ter várias visões de um mesmo tema, para você não ficar com aquela coisa assim, fechada, somente com matemática. Então, eu acredito que é sempre bom você ter várias visões de conhecimentos para você poder criar a sua, né? Então, hoje eu criei meu método de atendimento para casais. Fico muito grata dos casais que atualmente estão comigo, né, e que tem um retorno bacana. E eu espero poder compartilhar aqui com a mulherada, né, e não só com as mulheres, também com os homens que estão aqui presentes, esclarecer as dúvidas de vocês, dar algumas dicas
em relação ao casamento, ao relacionamento, principalmente nesse momento de pandemia, onde infelizmente nós tivemos aí um índice muito grande de divórcio, de separação, por conta da hiperconvivência, né? Então, não sei se aconteceu isso com alguém aqui, ou se de repente começou até aquelas fagulhas, né? Aquelas mini atritos dentro de casa, então vocês já podem compartilhar aqui conosco, tá bom? E vamos lá, né? Estamos aqui para isso, para conversar. Seja muito bem-vinda, Edi. Muito bem-vinda mesmo. Gente, eu já acompanho a Ediane já há um tempo, há um bom tempo nas redes sociais, pelo menos aí um ou mais anos. Acho que mais ou menos uns 2 anos e pouco, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Ela faz lives maravilhosas lá, sempre dando dicas, sempre com convidados especiais. Edi, depois você coloca aí para o pessoal nos comentários o seu Instagram, para o pessoal ir lá te conhecer, Sim. né? Ela dá dicas, gente, maravilhosas. O pessoal falou que está assistindo aqui. Tem muita gente mandando mensagem para mim, seja no WhatsApp, seja no Facebook. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, sobre relacionamento, se não der tempo dela responder em tempo real na live, a gente responde para vocês aí depois, no decorrer, nos comentários. Não se preocupem. Mande a pergunta de vocês aí. E aí, Edi, antes de você começar, da gente explorar todo o seu conhecimento, eu vou comentar aqui algumas pessoas que estão nos assistindo aqui, homens e mulheres, para você saber mais ou menos aí o pessoal que está assistindo aqui a gente, tá bom? Então, meninas, vocês que chegaram aí agora, não deixem de curtir, de compartilhar. Nessa noite nós estamos aí com a Ediane Machado, gente, ela é psicóloga, especialista em casais. Ela contou um pouquinho para a gente aqui, que inclusive, Edi, era a minha dúvida, né? Saber como você chegou até os casais, isso é muito essencial, principalmente nesse momento que você está vivendo. Você deixou uma dica essencial aí. Se tiver alguém aí agora nos assistindo, gente, que queira tirar alguma dúvida referente a relacionamento e nesse momento de pandemia aí, aproveitem que a Edi está aí para responder. Edi, fala para mim, quanto tempo você trabalha com a psicologia, né? E se você já atendeu muitas mulheres que acabam te procurando aí para pedir ajuda de mudança de comportamento. Sim, sim, olha, então, na psicologia, gente, o que acontece? Como psicóloga com o CRP, eu tenho 10 anos. Porém, dentro da psicologia, são mais ou menos uns 20 anos. Tá? Porque eu tenho a minha cunhada, que é psicóloga, então eu já trabalhava com ela como secretária, enfim, fazia faculdade no consultório dela. Então eu convivia muito com psicólogos. Tanto que alguns profissionais eu brincava que eles fizeram uma segunda faculdade comigo, porque todas as dúvidas que eu tinha, eu ia no profissional. Era TCC, eu me responde isso aqui, era psicanálise, não sei o que, eu corria para o profissional. Então era muito bacana que os colegas lá, que hoje eu chamo de colegas, e são grandes amigos que eu fiz aqui no Rio, me ajudaram muito nessa trajetória. Então, dentro da psicologia, estudando, já tenho mais ou menos 20 anos, mas como formada são 10 anos. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, fico horas falando, se me permitirem, porque eu gosto realmente. E em relação a essa parte que você colocou das mulheres, já aconteceu também situações de virem o casal e o casal, por exemplo, não dar continuidade à terapia e depois a esposa, por exemplo, fazendo individual, ela exatamente querendo trabalhar a sua autoestima. O que eu percebo hoje nas mulheres que procuram terapia é a demanda da autoestima em relação à insegurança, tá? Em relação ao relacionamento, não só em si, mas que acaba prospectando aí para dentro do casal. Então, assim, eu recebo muitas mulheres com essa situação. Olha que legal, gente. E tem muitas mulheres aí, homens também acompanhando a nossa live hoje. Se alguém tiver alguma dúvida aí, gente, mais uma vez, já deixem aí nos comentários para a Ediane tirar para vocês. E Edi, a gente quer conhecer um pouco mais, né? Quem é a Ediane Machado, né? Porque a profissional a gente já percebe que é uma pessoa sensacional, maravilhosa. E como que é para você essa questão de profissional e família? Como que você concilia bem isso aí na sua vida? É um desafio diário, tá? Porque o que acontece? Eu e meu esposo somos sócios, né? Então, assim, eu tenho aqui no Rio de Janeiro uma clínica de psicologia
Então, essa parte administrativa, operacional, enfim, toda ele que faz, e eu fico com a parte realmente da psicologia. Então, você trabalhar com o marido e ainda depois ter que chegar em casa com o marido, então assim, é um desafio que eu digo diário, né? Tanto que eu brinco com ele às vezes, olha, fica você num canto, eu fico no outro, porque eu não aguento mais te ver. Por quê? Porque a gente precisa ter a nossa individualidade. Isso é uma coisa interessante dentro do casamento. O Boa casal dica. tem que ter o seu espaço, o casal tem que ter a sua individualidade. E foi isso que aconteceu agora na pandemia. Os casais queriam fazer tudo junto, o que antes não dava tempo de fazer, as refeições, enfim. E eu digo, não, gente. Se você antes não fazia todas as refeições, não pode ter uma cobrança. Então, assim, tem que ter o quê? Os acordos, os combinados. Então, assim, é difícil realmente conciliar, porém entra também na aceitação, o quanto que o outro compreende, o quanto que o teu parceiro é teu cúmplice. Porque quando meu esposo, né, me conheceu, ele já sabia da minha formação e ele sabe que eu gosto de estudar, que eu viajo para congressos. Eu dizia assim, tanto que eu falo com ele, tem duas opções, ou você vai junto, né, ou confia. Porque é isso, o relacionamento ele tem que ter a base da segurança e da confiança. Independente disso, ele também, dentro da área dele, ele viaja para os congressos deles, para os cursos, principalmente aí em São Paulo, ele vai muito fazer cursos em São Paulo. Então, essa é uma outra dica também das pessoas aqui, né? De a confiança, o quanto que você aceita a outra pessoa, o quanto que você se sente seguro. Então, assim, é realmente um desafio, mas no momento em que você tem ali uma cumplicidade, um respeito, que você realmente admira essa pessoa, fica mais fácil de você conseguir levar das coisas. Olha que interessante. Essa dica que você deu, principalmente nesse momento, né? Eu ia até entrar nesse mérito, mas foi bom que você já comentou no início da sua apresentação, né? Como pessoa, como profissional. E agora você citou essa questão da individualidade, isso é muito importante. E a gente, muitas vezes, a gente acaba, no nosso dia a dia, no cotidiano, a gente acaba vivenciando isso. Mas com esse momento de pandemia, a gente meio que é forçado e obrigado, né? A estar compartilhando alguns pontos e a gente acaba até conhecendo um pouco mais a pessoa, né? Vendo algumas coisas que talvez mudou, né? Durante o tempo, né? Que a pessoa vai adquirindo, que às vezes na correria do dia a dia a gente não percebe. Mas a gente vendo isso aí no dia a dia e tendo que muitas vezes passar as 24 horas juntos, a gente acaba percebendo algumas coisas que a gente não estava vendo mais, né? E aí, eu queria que você falasse para a gente assim, algo, né, que você tem percebido referente a esse momento de pandemia. Você já foi dando algumas dicas aí. Você desse alguma dica direcionada para as mulheres e alguma dica direcionada para os homens que nos assistem aí, né? Como lidar melhor nesse momento em casa aí? Porque, graças a Deus, já está finalizando, né? A gente já vai voltar ao normal aí, eu creio nisso. Mas é bom, né? A gente, quanto mais dicas a gente tiver desse momento, enquanto ele não se perdura, melhor. É uma das questões, né, Liliana, assim, é entender o casal, primeiramente, saber qual é o propósito dele estar junto, né? Qual é o nosso objetivo enquanto casal? Porque no momento que você tem clareza disso, fica mais fácil de você poder traçar junto com a pessoa um caminho, uma jornada. Então é importante você e o teu parceiro saberem qual o motivo que nós estamos juntos, né? Então, e aí entra a questão da maturidade conjugal, né? O quanto que o casal tem que estar maduro ali. E isso é o que aconteceu hoje em dia, né? Muitos casais começaram a perceber que não eram tão maduros emocionalmente falando, e aí entrou essa questão da insegurança, né? Então, hoje, na realidade, os casais têm que perceberem que casamento, relação é parceria, não é dominância, não é posse. E o que acontece é que muitos casais acabam tendo essa situação de querer realmente dominar, querer, ó, não, você tem que fazer isso agora, você tem que fazer da minha vontade, e não. É como eu coloquei, o casal tem que ter o espaço deles. Então, nesse momento, ainda que muitas pessoas estão trabalhando de casa, é o quê? É simplesmente cada um ter, por exemplo, um faz seu escritório num quarto, outro na sala, e é escolher um horário para fazer uma refeição, por exemplo, ou o café da manhã, que é uma refeição, né, que começa o dia, ou então, de repente, o almoço, mas não todas. Como eu coloco sempre, vocês faziam isso sempre? Ou, né, claro, no meu caso, por exemplo, meu esposo e nós trabalhamos juntos, mas quem não trabalha junto? Quem trabalha numa ponta da cidade e outra na outra, vocês paravam tudo e atravessavam tudo a se ver? Não. Então, por que agora tem que ser assim?
Então, é importante ter essa transparência do casal. E o quanto que eu estou disposto a ouvir. Os casais hoje, eles não se escutam mais. Então, essa é uma das grandes situações que afeta o casamento, é a questão realmente da comunicação. O quanto que a pessoa escuta algo com uma escuta crítica e não como um feedback para o outro, né? E aí a gente tem as situações, né, do que pode afetar, que é essa questão às vezes dos ciúmes, a falta de amor, a falta do diálogo íntimo. Eu percebo que muitos casais não se conhecem sexualmente falando. Não sabe o que o outro gosta, o que o outro não gosta, fantasias. E assim, isso é importante para dentro do relacionamento. É entender também quais são as necessidades emocionais desse casal, o quanto que eu estou nutrindo essas necessidades, não só nesse momento de pandemia, mas no todo da relação. E quais que seriam, por exemplo, essas necessidades emocionais? É a questão do afeto, o quanto que esse casal demonstra afeto. E não precisa, sabe, ser uma demonstração de ter que falar, mas às vezes até numa comunicação de uma linguagem não verbal, que é piscar, mandar um beijinho, abraçar. Por exemplo, digamos que a pessoa esteja fazendo comida, vai lá e dá um beliscão no bumbum, por exemplo. Coisas simples que fazem toda a diferença, né? A questão, por exemplo, da humildade e da abertura. O quanto que eu sou humilde e tenho abertura para colocar para o meu parceiro algo que eu estou sentindo. E não ter medo de compartilhar, de verbalizar isso com essa pessoa. O quanto que a atração física também é importante entrar nisso. E aí entra a questão do outro falar. Porque às vezes, principalmente nós mulheres, a gente não gosta com o nosso esposo ou companheiro, enfim, no caso aqui, não, o meu caso é esposa, mas poderia ser esposa, de colocar, olha, você está acima do peso, olha, você está muito magra. Não ouvir isso como uma crítica. Eu digo, gente, que bom que essa pessoa está pontuando. O problema, eu acho que seria se ele não falasse, ou se ela não falasse, ó, você está com barriga de chope, né? Aquela barriguinha assim, né? Não tá com a barriga tanquinho, isso não me dá tesão. Gente, isso tem que ser falado. As pessoas não falam. E aí dá uma brecha para a questão, como eu coloquei, que afeta o casamento, que às vezes vem ser a insatisfação, talvez uma questão de infidelidade, uma questão daí de vir uma traição. Por quê? Porque não tem essa comunicação, não tem esse diálogo. E aí, automaticamente, vai entrar uma brecha, vamos dizer aí, para isso, uma ruptura. E o problema é que quando vai abrindo várias rupturas, esse casal vai distanciando. E aí vai tendo um distanciamento do casal, que o casal se perde. Aí tem um sentimento e o casal fala assim, nossa, mas aonde que a gente se perdeu? Tá, mas vocês paravam para conversar e para refletir em cada momento que ocorria alguma situação? Então, assim, esse comprometimento é importante um ter com o outro. Essa cumplicidade é ter a atenção, é estar satisfeito, não só no sentido do amor, do sexo, mas também do afeto. Então, acredito que assim, isso é bem bacana o pessoal que está aqui assistindo compreender. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta a respeito disso para fazer, tá bom? Então, eu fico aí aberto se alguém quiser perguntar, porque eu vou falando. Eu estou dando uma olhada aqui, enquanto você está falando aqui, eu estou dando uma olhada para ver se alguém mandou alguma pergunta, passou alguma informação aqui. Como tem bastante comentários, eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Mas eu vou colocar uma observação assim muito interessante, né? E eu queria que você comentasse sobre. Nós, mulheres, nós somos muito sensíveis, né? Tudo para a gente é o extremo, é aquela sensibilidade enorme, né? A gente vai muito no emocional, tudo para a gente é profundo. Já para o homem já é mais visual, né? Para ele, se você não falar, você não vai conseguir compreender. São dois extremos, são dois lados completamente diferentes, são pessoas, personalidades diferentes. E muitas vezes a gente quer que o nosso parceiro ele adivinhe o que está acontecendo. E você citou uma coisa muito interessante agora. Se você não falar, como ele vai saber? Então, queria que você comentasse um pouco referente a isso, como a questão da sensibilidade da mulher e a questão do homem ser mais visual. Em que ponto a gente pode ter um meio termo nisso? Na realidade, né, eu estou até lendo esse livro aqui, gente, não faço muita pergunta sobre ele, porque eu estou estudando ele ainda, tá? Que ele é Gêneros e os Nossos Cérebros, que é como a neurociência acabou com o mito de um cérebro feminino ou masculino, tá? Então, isso aqui tem uma outra live. Então,
eu sou muito humilde em dizer que eu ainda estou estudando ele, mas o que acontece? Praticamente não tem diferença, né, entre a inteligência ou um traço comportamental do homem e da mulher, tá bom? O que hoje se tem são alguns estudos que mostram uma certa diferença na estrutura dentro do cérebro. E nós, no caso, nós mulheres, nós realmente somos mais afetivas, tá, gente? Então isso é comprovado já, mais emotivas, perdão. E mais expressivas, tá? A gente tem mais facilidade realmente em demonstrar sentimentos, tá bom? Do que os homens. Por quê? Porque o nosso sistema límbico, ele é mais desenvolvido do que o dos homens. O que venceu o sistema límbico, gente? Venceu o sistema de resposta emocional. Então, vai responder essa questão que você trouxe agora, tá? Então, realmente a mulher é mais emotiva, tá? E isso acaba interferindo também na relação. Claro que não, isso não quer dizer, tá, gente, que não tenha homens assim. Eu tô colocando na grande maioria e em cima de estudos que eu tô trazendo para vocês, tá? Até porque a gente tem também uma questão aí que atravessa a gente, que é a cultura, os valores, o que foi aprendido, o que foi adquirido e ensinado. Então, isso tem uma diferença. Se nós olharmos aqui na nossa cultura, a mulher é uma coisa. Se você for olhar, né, lá em Israel é outra, totalmente diferente. Nos Estados Unidos é outro. Então, olha como você muda o padrão da sexualidade, por exemplo, do homem e da mulher em situações que é só pegar cultura, tá? Então isso é importante. Essa situação que você colocou, realmente, o homem ele é muito visual. Né? O homem ele realmente é. Tanto que eu brinco com os casais que eu atendo, que eu digo assim, olha, se você quer alguma coisa à noite, a mulher é igual uma chaleira, querida. Você tem que esquentar durante o dia todo. Eu fico brincando, tem que elogiar, tem que falar assim, nossa, você tá linda, manda uma florzinha, né? Manda uma mensagem, né? Porque assim, nós mulheres, muitas vezes quando nós estamos estressadas, claro, né, gente, a grande maioria, tá? Eu não tô colocando nada radical aqui, porque nem é assim, dessa maneira que funciona. Mas a maioria das mulheres, quando estão estressadas, a última coisa que elas querem é sexo. Não querem. Os homens já são o inverso. Os homens, por exemplo, quando estão estressados, se tiver algum homem aqui, pode dar um ok para mim se de repente não é assim. Mas a grande maioria, ele quer o quê? Quer relação sexual. E aí, como é que trabalha isso no casal? Então, olha que interessante isso. Né? Muito. Então, é bacana a gente trazer isso e respeitar, como eu coloquei, esses pontos de vista diferentes do homem e da mulher. Tá? Então, a gente tem que entender e compreender como cada um funciona, por isso da importância dessa comunicação, dessa troca, tá, gente? Então, assim, o cérebro masculino, ele é mais voltado para compreensão, a mulher já é mais voltada para empatia, tá? Então, assim, isso é bacana trazer Olha que também para importante vocês isso. um dado aqui desse livro que eu tô estudando, tá? O pessoal tá concordando aí comigo. Se alguém discorda, por favor, coloca aí também, porque, né, estou longe de ser a dona da verdade, tá? A gente estou colocando em cima do que chega até mim no consultório, em cima dos clientes que eu atendo e nessa estrutura que eu estou falando para vocês aqui, em cima dessa pesquisa aqui da Gina Rippon, que é uma das referências hoje em dia na estrutura cerebral, tá? Do feminino e do masculino. E é importante, né, de você comentar muito sobre isso, porque muitas vezes as pessoas elas levam, né, as situações para lados, mas sem ir a fundo, sem ter conhecimento, às vezes do que está falando. Muitos vão por experiência, né, do que vivem, do que outras pessoas ao redor vivem, não, porque fulano funciona assim, faz assim. E muitas vezes a gente esquece de olhar para dentro de nós, para quem nós somos, né? Porque para mim se dar bem com a pessoa que está ao meu lado, o meu companheiro, o meu relacionamento, se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não cuidar de mim, se eu não tiver, né, bem psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, eu não vou conseguir administrar os conflitos, os problemas e as dificuldades que vão surgir. E isso é completamente normal, né? Eu vou até aproveitar aqui agora, tem uma pessoa que mandou aqui pra gente, para você dar dicas, tá? Quem mandou essa pergunta aqui foi a Alessandra Mara. Alê, seja bem-vinda aí, minha linda. Ela perguntou para você assim, ó, como lidar com ciúmes. Olha que interessante.
Isso é uma pergunta maravilhosa. O ciúmes, por exemplo, ele é uma das situações que afeta o relacionamento, tá? É um dos pontos de cuidados que a gente coloca dentro da relação. E o que vem ser o ciúmes, né, gente? O ciúme está muito ligado com a insegurança. É um estado emocional provocado pela falta de exclusividade, tá? Então, está muito relacionado também, ele nasce do medo de você perder aquela pessoa, de você não ter aquela exclusividade, de você não, daquela pessoa não estar totalmente ali disponível para você. E aí entra nessa situação que eu coloquei, que nós temos que ter parceria e não dominância. Então, o ciúmes, ele acaba sendo um reflexo da minha insegurança, que eu acabo externalizando, projetando para o meu parceiro. A grande questão é saber o que está gerando esses ciúmes. Em que situação, por exemplo, que eu tenho ciúmes? Às vezes eu falo muito, até com os amigos mesmo, com amigas, eu digo, gente, às vezes assim, desculpa o termo que eu vou usar, mas às vezes eu acho que a mulherada é meio, assim, sabe? Porque eu coloco assim, você tá numa festa, aí tem aquela mulher linda, bela, que você se arruma para mulheres, tá, gente? Desculpa com essa coisa, né? Nós gostamos, né, de ir a algum lugar linda, e a gente gosta de ser elogiada, tá? Não vou dizer com essa, não gosto, porque a gente gosta. Então, isso conta sim, tá? Então, às vezes a pessoa, não. Então, o que acontece? Aí você vê aquela mulher linda, bela, realmente, né, disciplinada, né, que faz lá aquela musculação, né, sei lá, 10 vezes ao dia para manter aquele corpo. E aí simplesmente bate uma insegurança sua, por quê? Porque talvez, de repente, teu esposo até olhou para aquela pessoa, mas olhou, achou bonita e voltou. Por algum motivo, aquela mulher começa a olhar muito. Isso pode ser o inverso também, tá, gente? Eu tô dando aqui o feminino porque ocorre mais. Isso não quer dizer que não aconteça também com homens, tá? E aí a pessoa não viu. Quem está vendo é o outro. O meu companheiro às vezes nem percebeu que aquela pessoa está olhando, está encarando, está admirando, enfim. E o que acontece? Você causa um atrito, causa uma situação conflituosa e a pessoa nem sabe. A pessoa diz, aonde? Quem? E não, nada a ver. Pronto, gente, acabou a noite, acabou o dia. Então, assim, é observar a origem. Porque, assim, as pessoas olham, as pessoas dão em cima, tá? As pessoas realmente, algumas são cara de pau, falando mesmo preto no branco. E aí você simplesmente aponta para o teu parceiro uma situação na qual ele desconhecia. Então você vê que é uma insegurança sua. Então, qual é a posição dessa pessoa? Isso eu estou colocando uma situação do cotidiano. Mas também pode ser, às vezes, uma mensagem no celular. Né? As pessoas, às vezes, ficam fisgadas, fissuradas e ficam olhando Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Quem é essa que está seguindo? Quem é isso? Eu falei, gente, você tem que dar satisfação para essa pessoa, para cada pessoa que ela segue e quem é. Por qual motivo que eu tenho que ter um checklist das pessoas que estão ali? Eu falo, gente, se vocês perguntarem para mim quem está no Facebook e Instagram do meu esposo, eu não sei. E de verdade, eu não sei. Porque eu confio. É isso que é a grande questão do relacionamento. É a confiança. Então, Isso assim, isso é muito é o importante. quanto que você tá ali para o outro. Porque às vezes as pessoas colocam senhas no telefone e tudo mais. Então, assim, a pessoa até pode ter a senha ali, né, do telefone. Né? A Alessandra está colocando que é complicado. O que seria complicado, Alessandra? Na Compartilha verdade, aí com a gente, por favor. ela citou aqui também, né, como lidar com ciúme, e aí foi bom que você explicou em ambas as partes, e aí ela complementou dizendo que como lidar com ciúme do esposo para com ela, né? Como lidar com ciúme do homem com a mulher, né? Acho que essa seria a dúvida inicial aí dela. Ah, que ela colocou do meu esposo. Exatamente, Alessandra, é isso, é o diálogo, é entender, até mesmo você chegar e conversar com ele, é perguntar qual situação que você tem ciúmes de mim? Em que momento que vem esse ciúmes? O que você garante, por exemplo, que tem motivos para ter ciúme? Em algum momento eu estou causando isso em você? Isso realmente é meu ou isso é seu? Então, isso é importante o casal também saber separar o que é meu e o que é do outro.
Porque às vezes a pessoa pega uma sua história de vida, ou uma traição passada, ou às vezes uma traição que ocorreu entre os pais, e acabam trazendo para a sua relação. E aí entra o processo terapêutico individual. A importância dessa pessoa fazer um acompanhamento para tomar consciência disso e saber que aquilo não é do meu parceiro. Aquilo é um medo meu, é uma insegurança minha. E eu não posso querer terceirizar essa culpa, porque é muito mais fácil eu terceirizar o outro. Para tudo. É mais fácil terceirizar do que eu assumir que eu tenho ali, vamos botar assim, entre aspas, uma deficiência e que eu tenho uma falha, vamos dizer assim, de ser inseguro, de ser um cara inseguro e que eu tenho medo de perder minha esposa de repente para uma outra pessoa. Então não é mais fácil chegar e conversar? É verdade. Muitos, né? Muitas pessoas até comentam referente a isso relacionado às mulheres, que as mulheres gostam muito, né, da famosa DR, de discutir a relação, de conversar, mas muitos homens não dão atenção, porque diz que as mulheres falam demais e etc e tal. Como lidar nesse sentido? Porque tem pessoas que é difícil até mesmo a questão, né, de conversar, de expor, e aí a pessoa tem que arrumar outras alternativas para conseguir expressar aquilo que está sentindo. Como seria isso, mais ou menos? Mas na realidade a gente tem que avaliar como que se dão essas conversas. É uma conversa ou é uma cobrança? Tem uma diferença. Sim. Eu estou expondo aquilo ou eu estou cobrando aquilo? Também tem uma diferença. Porque se eu estou Dependendo. alinhada, se eu estou alinhada, por exemplo, com todas essas questões que eu coloquei do respeito, da confiança, da admiração, da atenção, cumplicidade, e né, desse diálogo aberto, por qual motivo que vai ter isso? Então, muitas vezes já está acontecendo porque, de repente, eu estou dando alguma abertura em algum outro canal. Alguma outra questão está fazendo com que venha sobressair isso. E aí entra como talvez uma DR aonde vai gerar um conflito, uma discussão. Então, assim, é diferente de eu chegar para a pessoa e colocar, olha, eu não gostei do seu comportamento em tal situação, eu fiquei triste, é falar de si. O problema é que nos casais joga para o outro, eu terceirizo o meu sentimento. Por qual motivo eu não coloco, eu fiquei chateada, eu estou triste, eu estou pé da vida por conta disso e disso e disso. E se fosse ao contrário, o que você faria? Você viu aí? E embasado nessa, até mesmo nessa pergunta, né? A Alessandra comentou aqui, esse é meu problema. E a Regiane está colocando aqui para gente dicas de como fazer os homens nos ouvir. E você entrou bem nesse quesito aí agora, né, Edi? Sim, sim, porque é isso. É porque os casais vão deixando acontecer. Eu falo que o casal é como se fosse uma cebola, né? Acontece uma situação, vem uma camada. Acontece uma situação, deixa pra lá, não vou me estressar. E aí, por qual motivo que às vezes colocam que as mulheres vêm lá com história de 1.800 bolinha? Porque vai guardando. Vai guardando. Não que não tenha homens assim, tá, gente? Mas é mais raro. Mas tem, tá? Mas a grande Tem. parte acaba sendo nós, o público feminino, que lembra aí da história lá, né, da bisavó. E aí traz tudo. Por quê? Porque não foi trabalhado naquele momento. Não foi conversado. Então, por isso da importância, ocorreu um episódio, é sentar e conversar. Mas não é cobrar, não é julgar, é expor o teu sentimento. Talvez os homens não tenham paciência para ouvir porque eles se sentem cobrados. É como eles estivessem o tempo todo ali sendo julgados por não ter tido tal coisa. Né? Então, isso pode vir a acontecer. Isso é muito bom, é muito interessante. São dicas, né, Ediane, que fazem a gente assim abrir os nossos olhos para ter um relacionamento saudável, né? Uma melhor qualidade de vida em casal. Que hoje em dia o que a gente mais escuta tanto na internet, né, como nas redes sociais em geral, relacionamentos abusivos, as mulheres sendo maltratadas. Hoje, com essa questão, muito se usa feminismo, empoderamento, e as pessoas acabam invertendo isso. Querendo dizer, quem manda em casa sou eu, quem dá a última palavra. As pessoas olham muito isso e muita gente divide muito a sua vida pessoal, expõe muito. Eu queria até que você comentasse algo sobre isso. Expor
a sua vida pessoal, até mesmo entre os familiares, os amigos mais chegados. Isso é saudável para um casamento? Explica para as Tudo mulheres depende, e os homens que estão nos assistindo aí. na realidade, tudo depende do objetivo, né? De qual é a proposta daquela exposição. É uma das questões que acontece muito, eu até coloquei, né? Eu fiz no meu Instagram uma semana que foi a semana como saber, né, se é um relacionamento de aparência. E uma das situações é essa: você está querendo provar isso para quem? Você está querendo a aprovação de quem? Porque um casal que está unido e está bem, ele não precisa ficar mostrando para as pessoas que eles se amam, que eles se adoram, que eles vivem bem. Uma coisa, tá, gente, é você, sei lá, fez uma viagem, você quer compartilhar com as pessoas aquilo. E aí você vai e posta. Outra coisa é você ter um excesso. Tudo que é em excesso faz mal. Até água em excesso faz mal. Então, isso também entra nessa situação. Então, é entender, às vezes, quantas notícias nós já acompanhamos de casais que no Instagram e Facebook é tudo lindo, maravilhoso, e depois a pessoa foi e assassinou o outro. Né? Cometeu, então, uma violência doméstica ou algo do tipo. E as pessoas, nossa, como assim? Por quê? Porque é isso. Então, quando você expõe o teu relacionamento para outras pessoas, principalmente para a família, você dá abertura para que essas pessoas respondam. Exemplo, digamos que vocês estejam num jantar, tá? Isso é uma das piores falhas que eu considero do casal e que eu pontuo muito nos meus atendimentos. É você tá todo mundo ali com a família e alguém dá um exemplo. Tá? Digamos assim, vamos dar um exemplo aqui, tá, gente? Desculpem aos homens que me assistam, né? Mas eu vou dar um exemplo de vocês. Não que isso aconteça, tá? A pessoa não. Ah, nossa, meu marido não lava a louça. Cara, se o senhor não lava, guarda pra você. Ah, mas é porque você não viu lá em casa. Ih, começa uma disputa do marido que faz menos. E aí o que acontece? Passou essa situação, vai passar semanas, lá um dia essa pessoa vem e usa a tua fala contra você. Só que eu digo, gente, essa pessoa está falando do teu companheiro. Essa pessoa está falando do teu parceiro. Porque eu digo, gente, você quer coisa mais delicada que é você dormir ao lado de alguém? Você pode dormir vivo e não acordar. Então, olha a confiança e segurança que você tem que ter a pessoa que está dormindo com você. Então, como que eu vou expor essa pessoa para familiares ou para amigos? Então, é entender. Se eu estou insatisfeita, se eu estou pé da vida com alguma coisa, ou fala com ele, ou busca um profissional para poder entender o que eu posso fazer. Boa Agora, dica. você terceirizar para a família só vai fazer as pessoas te julgarem, vão falar o que elas fariam e que muitas vezes não fazem. Principalmente para quem tem filho aí deve saber, se fosse meu filho eu faria tal coisa, e faz, às vezes não, pior, não faz nada. E isso acontece também no relacionamento. Verdade, né? Até mesmo porque quem está de fora da situação é mais fácil tomar as decisões do que quem está dentro com sentimentos, né? Envolve outras questões e não só a situação em si, né? E envolver terceiros, né? Acaba aí muitas vezes dando muitos conflitos internos, porque acaba criando aquela divisão e as próprias famílias, os amigos, as pessoas que estão ao redor, né? Ao nosso redor, elas acabam se dividindo, né? Como se tivesse, não Sim, fosse um só, mas sim, né? Dois times, um jogando um contra o outro, o homem e a mulher. E o casamento ele não pode ser visto dessa forma, né? Por isso que o tema que a gente definiu hoje é como ter sucesso, né? E esses conflitos, essas questões, esse momento que a gente vive hoje, a gente percebe a dificuldade que o ser humano tem de conviver entre si, independente de ser casal ou não, porque a gente tem problemas em casa desde pequeno com nossos irmãos, né, os primos, já tem aqueles conflitos de tanto tempo estar junto, de convivência, isso é normal, as pessoas são diferentes. Mas quando a gente casa com um objetivo, né? Tem um propósito, como você bem colocou aí no início do nosso papo, tem um propósito, tem um porquê, né? Daquela união, de crescer, de ter coisas juntos, de fazer coisas, realizações, projetos. Tem muitas coisas, saber também entender a sim. individualidade de cada um, o trabalho que cada um exerce, mas não perder nunca. Né? Eu queria até que você falasse sobre isso agora. O que as pessoas não podem perder, né?
no relacionamento, independente de quanto tempo as pessoas têm de relacionamento, o que é mais importante manter, né? Claro que além do sentimento, porque isso é muito bom, é muito importante, mas tem coisas que a gente precisa fazer sempre para poder, né, manter aquele relacionamento saudável e gostoso, não só na questão financeira, né, familiar, mas também entre ambos, né? Tem coisas que a gente pode fazer em casa entre os dois que podem melhorar ainda mais. Se você tem alguma dica sobre isso para as meninas e os homens que nos acompanham aí. Sim, na realidade, assim, eu particularmente eu julgo que um deles vem ser a admiração. Quanto que você admira essa pessoa. Tanto que quando se você voltar lá atrás, lá no início, quando você conheceu essa pessoa, eu acredito que uma das situações tenha sido admiração. Seja pela beleza, seja pela conversa, seja pelo trabalho, por ser estudioso, inteligente, enfim. Então, a admiração é algo que deve ser nutrido. O afeto, né? A afetividade, como eu falei, o quanto que eu demonstro carinho para essa pessoa. O quanto que eu tenho, por exemplo, essa questão de uma companhia, né, recreacional. O que vem ser isso? O quanto que a gente brinca, o quanto que a gente joga juntos, qual é o hobby que eu tenho em comum com essa pessoa. Eu digo que a gente tenta ter, de repente, uma série em comum, planeje uma viagem, sabe? Que seja claro, nesse momento agora, né, gente, tá meio complicado planejar viagem, né? Mas assim, eu digo, né, tirando o momento pandemia, tá? Fazendo esse parêntese, planejar uma aventura, alguma coisa bacana, o quanto que também você tem que ser honesto com essa pessoa, o quanto que você tem que estar ali dando atenção para essa pessoa quando ela for vir até você e não sempre dizer que está ocupado. Ah, não, já vou. Não, só um pouquinho. E aí, gente, entra a questão, tanto que eu comecei agora a fazer um curso, que é Psicologia Aplicada à Dependência Tecnológica, porque a gente está tendo muitas questões de transtornos, inclusive de brigas dentro de relacionamentos em função do uso excessivo da tecnologia. Em mulheres em relação às redes sociais e aos homens em relação a videogames, tá? Não que não tenha também mulheres que jogam. Então, assim, não que você não possa. Eu não sei se vocês já fizeram esse cálculo, mas nós temos, gente, numa semana, 168 horas. Tá? Então, assim, em uma semana, a gente tem 168 horas. Vou até riscar aqui, ó. Aí eu digo, quantas horas você trabalha por semana? Vamos colocar que você trabalhe 40 horas. Você tem aí, ó, 148 horas. Que você durma, vamos pensar aí, vamos que você durma aí 48 horas, você ainda tem 100 horas para dividir o seu dia com você durante a semana. Então as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu não tenho tempo para minha relação, nossa, eu não tenho tempo para nutrir, ou para fazer alguma coisa com meu esposo, ou com a minha família, com meus filhos. Eu digo, será que não? Pega essas 168 horas, vocês que estão me assistindo, diminuam aí as horas que vocês dormem, a hora que vocês trabalham e o que sobra. E eu te pergunto, o que vocês estão fazendo com essa carga horária que está sobrando? Tá? Então, assim, isso é uma reflexão para vocês fazerem aí, independente disso, seja para um lazer, seja para uma atividade física, seja para o autocuidado, porque isso também é importante na relação, o autocuidado. E aí entra o que você colocou em relação às mulheres que muitas vezes acabam tendo uma relação abusiva, porque essas mulheres muitas vezes são mulheres, infelizmente, com baixa autoestima. Porque no momento em que eu estou ali sabendo quem eu sou, sabendo o que realmente gosto, o que eu quero, eu não vou permitir que essa outra pessoa faça algo que eu não queira. Eu não vou permitir que essa pessoa, de repente, destrua realmente o meu eu. Quais são as minhas fronteiras? E é como você colocou, o relacionamento, ele tem que ser um time, mas é um time jogando no mesmo lado, e não em times opostos. Como se fosse uma guerra de cabo, que ficam para um lado medindo forças. E eu digo, gente, quem ganha? Ninguém. O casal só perde. Verdade. Ah, tá vendo? Eu que tinha razão. Tá, tinha razão no quê? E aí, ganhou o quê? Ganhou quantos troféus você ganhou? Porque o E as casal pessoas, perdeu. as pessoas acabam deixando de perceber aí no relacionamento, né, como casal, e muitas vezes na hora do nervoso, na hora, né, que você está irritado com alguma situação, não é um momento, né, muitas vezes aí de ter uma DR ou até mesmo de discutir certos assuntos, porque você vai acabar falando coisas que você não queria e magoando a pessoa e vice-versa.
e aquilo acaba Sim. causando uma maior ainda, abrindo aí uma ferida que às vezes estava já cicatrizada e etc, né? Coisas a mais que podem vir, né? Então, uma coisa importante também para você, mulher que nos acompanha aí, você, homem, né? Para você ter sucesso aí no seu relacionamento, procura ter um pouquinho mais aí, né? De ser uma pessoa mais centrada e acabar aí fazendo aquela continha de 10 segundos, 30 segundos antes de você falar alguma coisa, tá nervoso, dá um tempo, né? Respira fundo, vai fazer alguma coisa, vai tomar um banho, dá uma volta, vai fazer alguma coisa. Quando você voltar, se estiver mais calmo, aí você senta, conversa, porque no calor da emoção, para resolver qualquer conflito, acaba as coisas, às vezes, ganhando uma proporção muito maior, envolvendo outras pessoas e fazendo aí o casal se dividir, né, de vez, aí causando até distanciamento e coisas maiores que podem surgir aí. E nesse momento que a gente vive aí na sociedade, né, a gente vê muitas pessoas sofrendo, né, não só dos relacionamentos abusivos, mas com excesso, né, de estar muito próximo, de ter que fazer todas as coisas juntas. As pessoas acabam achando que são obrigadas, porque eu estou em casa, até mesmo trabalhando em home office ou algo do tipo, eu sou obrigada e meu marido é obrigado a almoçar junto, a jantar junto, a fazer tudo junto, a fazer todas as coisas juntos. E vocês, mulheres que estão chegando aí agora, que não escutaram esse momento aí daí de dando essa dica, é algo muito importante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre individualidade, porque tem gente entrando agora que não chegou a completar essa parte. Eu Uhum. queria que você complementasse o que você falou no início, referente à nossa individualidade, primeiramente, antes de casal, mas a nossa individualidade. Isso, assim, antes, né, de eu entrar nisso, uma das perguntas que eu faço sempre para os casais é se eles casariam com eles mesmos. Eu falo assim, se você se olhar, você casaria com você mesmo? Porque é muito fácil eu querer que o outro me ature, vamos dizer assim, né? Que o outro conviva ali com as minhas qualidades, mas também, né, com meus pontos fracos. Então, você casaria com você? A grande maioria não sabe responder, ou responde que não. Raras pessoas que dizem, sou bem sincera, raríssimos me falaram que casariam consigo mesmo. Então, se isso já é um ponto para refletir aí. Em relação a essa questão da individualidade, o que acontece, né? Os casais, antes de ser um casal, eu tinha o meu eu tinha a minha vida. Tanto que se você pegar, né, as alianças, né, são o quê? São dois círculos entrelaçados. Então, cada é o eu, o tu e o nós. Olha o tamanho da interseção. Né? Esse elo que faz ali é o casal. Então, olha o quanto que eu tenho do meu eu, quanto que o outro tem do nós e o quanto que nós vamos criar a nossa individualidade. Então, isso é importante. Eu tenho que respeitar o meu eu. No momento em que eu deixo de ser eu, deixo de fazer as coisas que eu gosto de fazer em função somente do relacionamento, com o passar do tempo vai vir uma tristeza, uma ansiedade, e eu vou poder desencadear o quê? Uma depressão, uma TAG, ou de repente alguma questão, uma compulsão por algo. Por quê? Porque eu não estou sendo eu. E como é que eu posso fazer para manter essa minha individualidade? Uma das situações é isso, é tendo o meu espaço dentro da minha casa, é poder, por exemplo, vez ou outra assistir, se eu quiser, o meu filme, minha série sozinha, essa pessoa também, é dividir dentro da casa Você nesse tá momento. dentro. Quem não está saindo nesse momento, dividir dentro de casa. Uma das brigas que eu estou percebendo hoje dos casais são em relação a questões domésticas. E aí eu falo, gente, divide. Vamos identificar o que deve ser feito e vamos dividir. Porque essa situação de achar que ele ou ela que tem que fazer, eu digo, desculpa, a casa é de vocês. Então, a casa não é nem do eu e nem do outro, é nossa. Então, se a casa é nossa, a louça é nossa, a cama é nossa, o banheiro é nosso. Então, não tem o eu, ou tu. É nós. Então, isso é importante o casal saber. Né? Então, é identificar isso, dividir. O que não gosta de fazer, faz um rodízio, porque nesse momento até mesmo para contratar alguém de fora, que poderia até dizer, olha, contrata alguém de fora para fazer, mas nesse momento eu não vou falar isso. Então o que que faz? Coloca no copinho, balança e hoje é você que vai, sei lá, por exemplo, limpar o banheiro. Ah, hoje é você que vai lavar a roupa e estender. Porque a casa é de vocês, não tem essa questão assim. Foi o tempo, desculpe os homens, tá? Mas foi o tempo que disse, ah, não, porque a mulher tem que fazer. Não, você não casou com a sua mãe.
né? Você também não casou com uma diarista. E mesmo que tivesse casado, ali dentro, a casa é dela, ela não tem obrigação de fazer só porque é a profissão dela. A casa é Sim. de vocês. Então, isso é importante colocar, tá? E aí, a mesma coisa em relação ao demais. É realmente o casal tá o tempo todo ali colocando, tá se sentindo sufocado? Olha, eu preciso de espaço. Eu fico na cozinha, outro fica no quarto, outro fica na sala, de vez em quando ficam juntos. É fazer mesmo, até mesmo um rodízio de permanência juntos. Até filho, quem ama, ama filho, chega um momento que diz, ah, eu não aguento mais essa criança. E essa mãe odeia esse filho? Não. Só que aquela criança que fica ali, mãe, 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 o tempo todo tem uma hora que cansa. Mas essa mãe continua amando esse filho. Imagina Muito. marido ou esposa. O amor Fazendo uma não está comparação incluso aqui, no uma pacote, brincadeira, né? né? Oi? O amor não está incluso nesse pacote, né? A gente continua amando, mas a gente tem que respeitar Sim, e dar limites um para o outro, né? exatamente. É respeitar as fronteiras, né, que a gente chama na Gestalt, as fronteiras de contato, né? Então, é a gente saber aonde que é o meu limite, aonde que é o seu. É conseguir ter uma maleabilidade, uma flexibilidade nisso, sem ser também uma coisa rígida. Não tem que ser 8 e 80. Gente, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. E Então, vamos interessante, olhar para você outros até lados. citou a brincadeira que você tava comentando aí. É, você estava falando referente a uma brincadeira. Sim. Pode continuar. Não, da brincadeira mesmo, assim, do casal brincar. Entendeu? Do casal fazendo uma coisa diferente. Isso é muito bom, é uma interação, né? Sim, E eu acho interessante quando você estava comentando aí de dividir todas as tarefas, as mulheres estão colocando aqui, falou tudo, é isso mesmo, show, gostei, né? As pessoas comentando aí, que realmente é uma dificuldade nossa, porque hoje em dia os dois dividem as contas, trabalham fora, os dois têm diversas atividades, mas essa responsabilidade de cuidar da casa, às vezes fica só para a mulher, e aquilo acaba ficando uma coisa maçante, porque a mulher ela tem aquela dificuldade do ambiente estar sempre agradável, sempre bonito, né? Estar num lugar gostoso, limpo, a mulher tem essa necessidade. Ela não consegue chegar numa casa e ver uma casa toda bagunçada, pelo menos a maioria não. Deitar no sofá, ligar e fingir que não está acontecendo nada. Já é completamente diferente. O homem ele já entra, ele já deita no sofá e ele não está vendo. Para ele, a estética, né, apesar dele ser tão visual, esse tipo de coisa para ele é irrelevante. Ele se preocupa mais consigo do que com o material. Já a mulher, isso é completamente oposto. Pelo menos a maioria a gente percebe em convivência com mulheres. uhum, As mulheres gostam de manter a casa bonita, organizada, sempre tudo limpinho. Pode deixar um copo na pia. Já o homem já não liga para essas particularidades e ter aí uma divisão de tarefas, os dois se ajudarem, até mesmo para não ficar cansativo, né, de porque isso é sim. maçante, principalmente a mulher que trabalha fora, que hoje em dia é a maioria. Imagina a pessoa chegar em casa do trabalho, ainda tem comida, tem os filhos, tem que buscar os filhos, e você dividir essas tarefas com o marido, com o esposo, é essencial, né? Que dica que você pode dar para as mulheres que não têm esse parceiro em casa, né? O que elas podem fazer Uma além do das situações, bate-papo, né? assim, tem uma das grandes questões, assim, claro, quem já casou, ok, mas quem tá noivo, por exemplo, quem tá namorando, isso tem que ser acordado desde o início. Desde o início tem que ser conversado, né? Tem que ser esclarecido. E, assim, eu vou defender os homens aqui, tá? Porque, assim, eu particularmente, eu tô atendendo, né, quando eu atendo alguns casais, e eu pensei que tem muitos homens que não gostam de bagunça, tá? E que se preocupam muito com essa questão da casa, tá? Então, assim, isso é um ponto, assim, para colocar aqui para o pessoal, tá? Eu falo até pelo meu esposo mesmo, gente, meu esposo é extremamente organizado. Extremamente organizado. Se brincar assim, eu sou bagunceira e ele que é organizado, tá? Então, assim, muito engraçado. Então, assim, tem muitos homens que são, mas as mulheres que, nesse momento, sofrem, vamos dizer, com essa situação, é realmente ter uma reunião, não é uma DR, é uma reunião do casal. Mas olha só, vamos sentar aqui, vamos conversar uma coisa. Eu vou falar e você só ouve. E colocar, sabe, todas as coisas, ó, louça, sei o quê, sabe? Ou então, explicar. E pontuar, vamos dividir. Se a pessoa não quer, eu digo para fazer como algumas pessoas já fizeram. A comida não chega sozinha no armário, a roupa não fica limpa sozinha, não se passa sozinha. Então, assim, deixa.
Sabe aquela coisa assim? Porque em É algum momento a verdade. pessoa vai dizer, nossa, acabou o leite. Ih, não tem uma cueca limpa. Não, não tem. Ah, como assim não tem? Ué, não foi lavado? Ah, mas você não lavou? Vamos sentar agora e vamos conversar e vamos dividir as coisas? Isso eu tô falando para as pessoas que têm um problema um pouco mais difícil, tá? A gente da comunicação no sentido da outra pessoa ouvir, tá? Eu tô citando esse exemplo da pessoa, né, de repente, ir deixando as coisas acumularem, para talvez a pessoa tomar consciência, tá? Isso é um exemplo, não que isso seja uma regra, tá? Cada caso é um caso, tem que ser estudado e conversado, mas a Sim. orientação inicial é realmente chegar para a pessoa, conversar, explicar, olha, você trabalha, eu trabalho, você estuda, eu estudo, você de repente tem filho, eu também tenho filho. Então, assim, tá pesado para mim. O que você pode fazer para contribuir na sua casa, na nossa casa? E algo interessante que você está colocando aí, inclusive tem um homem aqui nos acompanhando, e ele deixou uma mensagem aqui agora, que é o Nelson. Nelson está sempre com a gente aqui, sempre acompanha e interage nesse momento, nas segundas-feiras, aqui a partir das 19 horas, no bate-papo com ela, sempre tem uma convidada diferente, um assunto diferente, ele sempre está com a gente acompanhando aqui. Ele colocou uma coisa muito interessante, você deve estar lendo aí, né? Que quando a gente inicia um relacionamento, a gente perde realmente um pouco a nossa individualidade aí. E a gente precisa compartilhar esse bem comum entre casal, né? E ele falou que, na opinião dele, ele acha que isso é um segredo de uma boa convivência, né? É Sim, cada um ceder um pouco. E realmente é isso, né, Edi? sim. É realmente o ceder, até onde, só que assim, é até onde eu posso ceder e até onde eu não vai ceder, que eu vou perder a minha individualidade. Por isso da transparência, né? Por isso dessa questão da liberdade em poder falar e em compreender essa outra pessoa. Então, isso é Verdade. importante. Assim, a gente já está chegando aí nos momentos finais, né, do nosso bate-papo, que tá uma delícia, tá maravilhoso, dá vontade de não parar de bater papo, porque é bom a gente conhecer, né, conversar com alguém que tem conhecimento, principalmente sobre relacionamento, que é o que a gente tem mais difícil hoje, né, a gente vê o índice de divórcio, né, tá altíssimo, ainda mais nesse momento de pandemia, aumentou muito mais. Hoje eu estava vendo uma pesquisa, assim, muito interessante, falando que a cada uma hora, 12 mulheres sofrem por relacionamentos abusivos, seja verbal, seja físico. Então a gente vê que está muito difícil conviver com as pessoas, conviver nem entre família, não é só entre casal, mas entre família, porque quando envolve filhos vai ficando mais difícil. Aí vem a questão financeira, né, que está destruindo aí praticamente as nações. Isso causa muita coisa também. E aí, Edi, você tem alguma dica especial aí antes? Eu vou fazer umas perguntas aqui para você e eu gostaria que você respondesse apenas com uma palavra para o pessoal entender um pouco mais quem é Ediane Machado, né? E aí, antes de eu começar essas perguntas, se você tem alguma dica para as meninas, para os homens que estão nos acompanhando, para esse casamento ser feliz e duradouro, alguma coisa que você costuma dar de dica aí para os seus pacientes? O principal de tudo é a comunicação. Tanto que eu grifo muito, ressalto muito isso no meu Instagram, a questão de ter um diálogo aberto. Mas em cima de ter um diálogo aberto, porém com respeito. É saber até onde eu posso ir. Então, assim, um dos segredos do sucesso do casamento, o primeiro de tudo é comunicação. Porque no momento que eu não me comunico, o outro não vai adivinhar, gente. Essa questão de achar que o outro tem que saber o que eu gosto e o que eu não gosto, infelizmente não é assim que funciona. A pessoa ela pode ter até um palpite, né, uma noção, mas saber realmente é só você. Porque as pessoas mudam. Quanta coisa você comia que hoje você não come mais? Quanta coisa você gostava de fazer que hoje você não curte mais? E pelo nosso excesso de convivência no sentido da rotina, essa pessoa não acompanhou isso. E aí, como é que você vai cobrar isso dessa pessoa se hoje é um outro momento do casal? Principalmente casais que têm anos juntos. Então, é importante, sim, manter essa troca, principalmente também a afetividade do casal, tá, gente?
essa questão de realmente se comprometer a estar ali aberto a mudanças, aberto realmente ao que essa pessoa está me colocando como uma necessidade dele. E aí eu vou avaliar se realmente isso é possível ou não. E se não é possível, eu vou ter que explicar para essa pessoa por que não. Para essa pessoa poder compreender. E o principal é a questão do perdoar e ser perdoado. Né? Não levar aquela mágoa do seu coração. Eu acredito que esse é o principal, assim, que eu trabalho sempre não só com os casais, como também para a minha vida. Essa dica é maravilhosa, é sensacional. Inclusive, eu separei aqui, né, estudando um pouquinho mais sobre relacionamento, para a gente poder bater esse papo, tirando dúvidas de amigas, de conhecidos, né? Eu separei uma frase aqui muito especial, antes de eu fazer as perguntas para você, bem rapidinho aí. Vou fazer as perguntas e você me responde com uma palavra, tá bom? No finalzinho. Uhum. Eu queria deixar essa frase para as mulheres, para os homens que estão nos acompanhando aí, gente. Casamento, né? Eles são duas pessoas remando na mesma direção, né? São dois seres completamente imperfeitos aí, que se recusam, né? E tem que se recusar aí a desistir um do outro. Eu acho que isso é muito importante para a nossa vida. E a gente, às vezes, olha muito o defeito do outro, esquece de olhar para nós, né? Para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Muitas vezes o problema está em nós e a gente quer que o outro mude para que as coisas melhorem. E às vezes é nós que precisamos mudar. Então é uma dica muito importante para vocês que nos assistem e nos acompanham aí. Aí, Edi, eu vou para as perguntas aqui, né? Para conhecer um pouquinho mais você, para o pessoal saber quem é essa profissional sensacional que está falando com a gente hoje aqui. E aí eu queria que você falasse uma palavra aí. Por que você decidiu atuar como psicólogo? Com uma palavra? Isso. Vida. Lindo. Quem é a Ediane Machado? A Ediane Machado. Pessoa. Você tem algo na vida que você gostaria de ter, que você nunca teve? Filhos. Ainda não. Qual o sonho? Você tem algum sonho? Viajar o mundo. Muito bom, esse sonho é maravilhoso. Mas o meu viajar no mundo é com um propósito aí maior de vida. Não é simplesmente o viajar por viajar, é agregando algo a mais aí. Isso que é mais gostoso ainda. O sonho fica mais completo. E agora eu queria que você falasse para a gente, essa você pode explanar um pouco mais, não só com uma palavra, porque acho que vai ser meio complicado. Mas qual a sua opinião sobre a frase até que a morte nos separe? O que você acha dessa frase? Boa! Na realidade, primeiro de tudo, até que a morte os separe, essa frase, primeiro assim, a pessoa tem que entender o que é casamento. Eu percebo que hoje a gente está tendo um índice muito grande de separação, não pela questão de não ter uma morte, mas porque não tem resiliência de enfrentar os problemas. Eu percebo hoje os casais têm uma frustração, têm uma dificuldade, separa. Está dando trabalho, está me incomodando. Para que me aborrecer? Então separa. Então, até que a morte o separe, é relativo para como cada um interpreta realmente essa frase. Eu, por exemplo, eu pretendo até que a morte o separe com o meu esposo, porque é a pessoa que eu amo e que eu escolhi para ser meu companheiro. Tem dificuldade? Sim. Tem discussões, às vezes? Sim. Até porque a discussão é necessária. A discussão, a gente precisa ter para o relacionamento. O que eu não posso ter é briga. O que eu não posso ter é agressão. O discutir é trocar. Então, vai muito de como que eu entendo o que seja uma discussão. Então, o que eu percebo muito é isso, né? Que as pessoas dizem, eu não vou casar porque até que a morte separe, isso não existe mais. Ok, mas é em função disso ou é em função porque eu não estou disposto a refletir também, talvez, a minha parcela de culpa nessa relação? Porque relação é uma via de mão dupla. É tomar lá da cá. E às vezes eu só quero o que vem, mas e o que está indo? Eu estou observando? Ou eu estou terceirizando? E aí, realmente, essa frase não vai acontecer. Então, eu acredito que está muito ligada nesse contexto.
até mesmo porque, envolve também, as pessoas acham que vão finalizar aquele relacionamento, vai encontrar a próxima pessoa e com a outra pessoa vai ser tudo maravilhoso, quando chegar o mesmo tempo de relacionamento, vai ser diferente, porque é uma pessoa nova, é uma pessoa que não entende isso e aquilo. E aí as pessoas acabam, às vezes, reiniciando aquele relacionamento achando que vai ser diferente. Primeiro, o que causa uma separação, a dor entre as famílias, as coisas ruins que acontecem, todos os problemas que vêm, né? Porque toda ação, ela tem uma reação. E aí você toma essa ação da separação e aí tem um preço para isso. Tem coisas que vão acontecer que vai gerar outros problemas. Aí você se envolve com outra pessoa, vai passando o tempo com aquela pessoa e você acha que vai passar o tempo que aquilo vai ser totalmente diferente. Aí sim vai vir o príncipe encantado, aí vai... E as pessoas acabam entrando nesse engano, né? Trocando de relacionamentos, de parceiros, né? E eu falo isso dentro do casamento. Não namoro, não outros relacionamentos mais tranquilos, né? Que não envolve tanto compromisso como filhos, né? Quando envolve famílias, porque todos acabam se envolvendo nisso. Aí é uma coisa muito mais ampla, mais complicada, que causa muitas consequências, né? E coisas que às vezes você acaba levando aí por muito tempo e causando um transtorno em todas as pessoas da família. Então, é uma dica especial aí para todos vocês. Invista, né? Não só até que a morte os separe, mas invista no seu parceiro, porque você escolheu estar com essa pessoa, né? Hoje, e no Brasil, é um país laico totalmente. Aqui, o pai ou a mãe não obriga você, não escolhe o marido, você escolhe com quem você está. É isso que eu coloco. Eu falei, gente, olha só, às vezes, né, até os pais que eu atendi as crianças, que às vezes eu ainda tenho algumas crianças, aí a mãe fala, ou o pai, em caso de separação, né, guarda compartilhada. Eu digo, gente, você escolheu essa pessoa, lamento te lembrar isso. Né? Então, assim, às vezes as pessoas colocam assim, porque em relacionamento homoafetivo, eu falo, gente, tem os mesmos problemas, porque são pessoas. Relacionamento humano, as relações humanas são assim. Então, independente, né, com quem você se relacione, você vai ter ali, de repente, de uma discussão, você vai ter um ciúme, você vai ter todas essas questões aí que vocês trouxeram, também vai ter, porque relacionamentos. Verdade. Como você colocou, isso acontece com irmãos, com pai, com mãe. Então, difere. Eu tô ouvindo um sonzinho, não sei se está... Sim, tá bem baixinho o somzinho. É instrumental. Edi, muito obrigada pela sua participação, né? A nossa live foi muito especial, as mulheres, os homens, muita gente participando, bastante comentários aqui. Eu agradeço o seu carinho, né? A sua disponibilidade, né? De ceder um tempo para estar com a gente aqui. Muito obrigado aí pelo seu carinho. E aí, a gente está encerrando a nossa live, infelizmente, né? E eu peço a você aí que você deixe uma mensagem para os casais que estão nos acompanhando aí, antes de você se despedir, já dizendo a todos que estão nos assistindo, todas as segundas, a partir das 19 horas, nós temos aqui um convidado especial com um tema diferenciado para ajudar você, mulher, homem, sempre aqueles que estão nos acompanhando aí a ter uma qualidade de vida melhor através de assuntos relevantes aí para ajudar você na sua vida pessoal, profissional, em todas as áreas aí. Então deixa essa mensagem bacana para o pessoal, antes da gente encerrar aí. Então, assim, primeiramente queria agradecer, né, o convite. Eu espero que eu tenha aí contribuído com o pessoal em relação a esse tema, né, de ter sucesso no casamento, que é algo que muitas pessoas desejam e esperam, né? Porque eu quero ter sucesso. Agora eu te pergunto, o quanto você está disponível para que isso aconteça? O quanto realmente você vai fazer a sua parte? O quanto você realmente vai bater no peito e vai dizer, eu fiz isso, assumir a sua responsabilidade. Esse é um dos pilares do sucesso do casamento. É quando você olha para si, quando você se olha em frente ao espelho e percebe que você também erra, que você também comete equívocos, que também pode estar ali magoando a outra pessoa. Então, simplesmente o casal olhar um para o outro e no momento de uma tomada de decisão, antes de qualquer coisa, é respirar e avaliar. É realmente isso que eu quero dizer? É realmente isso que eu quero para minha vida? É lembrar que o que realmente fez com que eu me apaixonasse por essa pessoa? O que fez com que hoje nós
tomamos, né, a decisão de casar e estamos juntos? Qual é o objetivo que nós temos enquanto casal? E não simplesmente, numa primeira adversidade, uma primeira dificuldade, simplesmente correr para a casa dos pais ou para a casa de um amigo. Não, queridos, se deu dificuldade, dorme em casa. Não corre para a casa de ninguém, não. Porque se você fez, você bate no peito e assume. Né? É a sua casa, então é ficar realmente ali. Então, assim, e é como eu coloquei, é o casal olhar um para o outro e lembrar sempre o que foi que nós nos encantamos, o que foi que nos aproximou. E se hoje não tem mais isso, o que aconteceu esse distanciamento? Qual foi a minha parcela que contribuiu para que isso acontecesse? Porque como eu coloquei, casal é uma via de mão dupla. E se é uma via de mão dupla, como que está sendo essa troca? Então, é observar, nesse momento eu digo para cada um aqui, não observar o parceiro, mas observar a si. Como eu coloquei, você casaria com você mesmo? Você realmente você gostaria realmente que o teu parceiro tivesse as atitudes que você tem, a exposição que você muitas vezes faz desse relacionamento? E aí, no momento que você responder essas perguntas, que você fizer essa autoavaliação sua, aí esse é o momento de realmente vocês conversarem e até mesmo avaliarem se é saudável vocês continuarem juntos. Muito legal, muito bacana. Obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que nos acompanharam, que estiveram com a gente. Não deixem, gente, de curtir, de compartilhar essa live muito bacana, de conhecer essa profissional maravilhosa que é a Ediane Machado. Não deixem aí de curtir, de compartilhar para que mais e mais mulheres e homens, casais, né, sejam abençoados através desses conselhos maravilhosos aí. Obrigada, Edi. Um beijo no seu coração. Eu Fica com agradeço, Deus. gente. Obrigado pelo carinho aí e ótima semana aí para você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo, gente. Tchau.